Oi pessoal, eu sou Laina Crisóstomo, estamos de volta no nosso canal. É disso que a gente precisa. Curte, comenta e dá dica do que você quer ouvir aqui no nosso canal. Hoje a gente quer falar de um tema que parece distante, parece antigo, mas ele não é. Foi do governo Temer, né, do governo golpista de Temer, que falava sobre reforma trabalhista. A gente precisa falar sobre isso, por quê? Porque existe, na verdade, uma série de reformas que estão sendo planejadas e, como a gente sabe, o governo atual fascista, ele tem uma ligação estreita com o governo anterior golpista. Foi um projeto político de derrubada da presidente eleita Dilma, a fim de conseguir garantir os interesses do empresariado, que já estava muito indignado com tantos direitos humanos que eles diziam que a gente estava conquistando. Então, quando a gente fala, e é importante a gente falar desse projeto político que é de reformas, né? Tanto a reforma da trabalhista, como a reforma da Previdência, como a reforma política posteriormente, que deve acontecer, o que a gente precisa falar é o quanto isso é intrinsecamente ligado com a luta, trajetória, né, enfim, histórica da gente de luta por direitos humanos. Quando a gente fala da CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, essa CLT foi conquistada em 1943, no governo de Vargas. Essa lei, na verdade, é um compêndio de legislações trabalhistas que falam desde assédio, a horário de trabalho, a carga horária de trabalho, fala de várias temáticas sobre a perspectiva do trabalho. Foi uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras. E essa conquista tem sido violentada. É muito assustador, todas as vezes que eu dou palestra e falo sobre o direito das mulheres, o histórico da legislação de direito das mulheres, quando eu falo, por exemplo, do 8 de março. Falar do 8 de março, né, que foi em 1857, onde as mulheres foram assassinadas, né, queimadas vivas numa fábrica nos Estados Unidos. Por que elas lutavam? Elas lutavam por direitos que a gente acabou de perder com a reforma trabalhista. É assustador trazer isso porque parece que 1857 bateu a nossa porta e em 2019 a gente continua a ser o que a gente era naquele período. Em 1857 as mulheres lutavam, por exemplo, por mais creches, coisa que a gente continua sem ter. Essas mulheres lutavam por menos carga horária de trabalho, elas trabalhavam mais de 12 horas por dia. Hoje a gente tem trabalho intermitente, a impossibilidade, inclusive, né, de várias empresas hoje não terem assinado carteira de trabalho, tem sido, inclusive, um objetivo das empresas demitir os funcionários e contratar nessa nova forma que a reforma trabalhista permite. O que a gente já via nessas empresas, por exemplo, de fast food, que, né, exploram e escravizam as pessoas a longa data. Agora, existe, na verdade, uma possibilidade legal de fazer isso. Explorar dentro da lei. Porque quando a gente acha que lei resolve problema, não resolve. Tem lei, por exemplo, que criou racismo, que criou intolerância religiosa, que criou racismo, machismo. E a gente acha que legislação vai resolver problema. Tem legislação que resolve o nosso problema, como foi o surgimento da CLT, mas que hoje a reforma trabalhista faz com que haja terceirização em massa, trabalho intermitente. E hoje, quando a gente fala, a relação que a gente tem, por exemplo, com o 8 de março, é pensar, por exemplo, que mulheres grávidas poderão trabalhar em locais extremamente insalubres e que podem colocar em risco a vida dela e a vida da criança. Quando a gente é uma sociedade extremamente hipócrita, porque quando a gente nega às mulheres o direito ao aborto, que enfim, não tem nada a ver com esse vida, mas a gente vai falar, que é negar o direito à mulher a fazer o aborto, mas a gente não consegue garantir que a mulher grávida trabalhadora tenha condições mínimas de ter uma gravidez e uma maternidade digna. O que a gente quer falar sobre a reforma trabalhista é, na verdade, uma introdução para os próximos vídeos que a gente vai continuar batendo sim nesse governo fascista e fazendo uma crítica, porque a gente é político o tempo todo. A gente precisa se movimentar, porque se não for a partir da força popular, a gente vai continuar a ter retrocessos. Como a reforma trabalhista passou, a próxima reforma, que é a reforma da Previdência, pode passar. Então a gente precisa se movimentar. O objetivo desse canal é que a gente pense como a gente pode se mobilizar. E por último, eu quero falar sobre a PEC das domésticas, que tem uma relação muito intrínseca com a reforma trabalhista. Por quê? Porque Laina, mas eu conquistei o direito em 1943 e só perdi agora em 2019. Pois é, as trabalhadoras domésticas só conquistaram o direito trabalhista em 2015. E eu estou falando de um contingente absurdo de mulheres negras. Então eu estou dizendo que, mais uma vez, como em vidas anteriores e vidas próximas que a gente vai falar sobre esse governo fascista, mais uma vez, o que esse governo e o governo anterior golpista querem é destruir com a população negra, com as mulheres, com a comunidade LGBT. Acabar com direitos que foram conquistados com suor e sangue, e com várias pessoas desaparecidas, e com várias pessoas torturadas. Esse governo que defende tortura, ditadura, defende o retorno a esse Estado que a gente chama de Estado colonial, que é perverso,
com esses corpos que, historicamente, têm se construído para a liberdade e pelos direitos humanos. É disso que a gente precisa, ser um levante de resistência, de luta contra essas reformas que tendem a nos matar e nos escravizar posteriormente. É isso.